Damos graça por esta grande oportunidade que o Senhor nos concede, meu Deus. Nos dirigimos a Ti, Senhor, com toda a humildade que nós temos que ter, Senhor amado, e com prazer, como servos Teus que somos, pela Tua graça bendita. Então estamos a fazer, Senhor, essa vigília de empreendedores digitais evangélicos, esperando que, com a Tua graça infinita, com a Tua bondade e misericórdia que sempre tens para conosco, nós possamos, meu Senhor, chegar a atingir o nosso objetivo, que é atingir pessoas, alcançar pessoas que possam estar envolvidas também conosco neste trabalho. Grande Deus, para, sobretudo, divulgar Tua santa e gloriosa palavra, para divulgar a fé que temos no Senhor nosso Deus, como nosso Deus Todo-Poderoso, como nosso Senhor, como nosso Salvador. Grande Deus, e que as pessoas possam ser impactadas com esse trabalho, que elas possam ser alcançadas e motivadas a fazer a Tua obra. E que muitos dos Teus servos que estarão envolvidos nessa obra conosco serão alcançados, também possam alcançar pessoas que não são ainda salvas, que não são crentes, e elas possam vir com esse trabalho chegar ao Teu reino. Grande Deus, abençoa grandemente a continuidade desta vigília de empreendedores, abençoa o Teu servo, o Dr. J. Assunção, na condução desse trabalho, e todos os demais participantes que estarão conosco. Assim Te pedimos a Tua bênção e a Tua graça sobre nós nesse instante, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, eu quero cumprimentar você, tá? Eu quero cumprimentar você que está nos assistindo neste momento, com a mais profunda, perfeita e doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Espírito Santo de Deus possa neste instante estar entrando em tua casa e que possa estar fazendo morada no teu coração. Eu abençoo como ministro de Deus a tua família, a tua casa. Eu abençoo esposa, esposo, filhos, pai e mãe. Eu abençoo a tua família como um todo, para que através dos teus, para que através da tua família, você possa ser profundamente impactado pelo poder de Deus. Nós estamos, neste momento, dando início à primeira vigília dos empreendedores, dos empresários e empreendedores online. E nesse culto a Deus, posso chamar assim de um culto, nós vamos estar estudando, a partir dos princípios bíblicos, a partir dos princípios da palavra de Deus, nós vamos estar estudando e vamos estar conversando acerca das questões que dizem respeito a empreender, a ter um negócio. Eu sei que você pode estar se perguntando assim, mas o que um pastor pode ensinar acerca de negócios? E eu quero dizer para você que muita coisa, porque a Bíblia não é simplesmente a nossa regra de fé e prática, ela é também um guia completo para toda a vida e para todos os assuntos concernentes à nossa vida. E eu tenho certeza absoluta de que se você se dispuser a compreender a Bíblia como o caminho, como a bússola que Deus deixou, para que nós fôssemos guiados ao sucesso, à bênção e à felicidade, eu tenho certeza que você será profundamente impactado pelo poder de Deus. Se você estiver nos assistindo aí, nesse momento, você pode deixar o teu comentário no YouTube, você pode falar conosco no Facebook, e que nós vamos estar respondendo as suas questões, as suas perguntas, para que tudo corra bem, para que nós possamos fazer o melhor para o crescimento do reino de Deus. Me sinto muito feliz mesmo, por esse primeiro momento. Então, dito isso, abençoando a tua vida e a tua casa, eu quero convidar você para colocar a tua mente, desligar um pouquinho dos problemas, desligar um pouquinho das atribulações, desligar um pouquinho das dificuldades, das adversidades, da crise que todo mundo fala e focar um pouco, apenas um pouco, naquilo que Deus diz para mim e para você. Quando nós focamos na palavra do Senhor como o caminho para sermos abençoados, nós teremos as nossas vidas profundamente mudadas pelo poder de Deus e pela fé que nós temos na sua palavra.
Se você, meu amigo, não é evangélico, não tem problema. Eu não quero aqui nesse momento pregar para você um Deus dogmático. Eu não vou pregar para você um Deus que vai convidar você para a religião A ou para a religião B, e tampouco vou convidá-lo aqui para você participar da minha igreja. O que eu quero fazer aqui é dividir com você da fé que eu tenho em Deus e a experiência pessoal que eu tenho de um relacionamento íntimo com Ele, e através desse relacionamento poder estar ajudando você a encontrar um caminho de prosperidade e de bênção. Se você observar bem, você vai perceber que tem crescido muito dentro das igrejas o número de empresários, o número de empreendedores, porque as pessoas estão aprendendo que agir de acordo com a fé e agir de acordo com a palavra de Deus também gera toda a diferença. Agir de acordo com aquilo que Deus nos fala é melhor do que simplesmente agirmos pela nossa própria vontade. O que eu quero começar ensinando você é que você tenha a mentalidade de criar as coisas no mundo espiritual, porque nós não vivemos apenas no mundo material, nós temos algo de espiritual, e você precisa entender que o mundo espiritual está influindo com relação à tua vida e aos teus negócios. Outras vezes você diz, olha, parece que nada dá certo. E será que não é porque alguma coisa precisa ser mudado no teu mundo espiritual, no que está à volta de você? Talvez você não esteja vendo com os teus olhos físicos, mas ao teu redor, à tua volta, existe uma guerra travada entre o bem e o mal. E quando você vai empreender, você percebe muitas vezes que os desafios que você enfrenta não são apenas os desafios normais do teu negócio. Eu quero falar neste momento com você que sente no teu coração que os teus negócios não estão caminhando mais, não estão caminhando melhor, porque tem algo que te impede, tem algo que amarra a tua vida, tem algo que dificulta a tua vida. E eu tenho certeza de que Deus tem a resposta para as tuas necessidades. E é sobre isso que eu quero falar com você nesta oportunidade. Eu quero apresentar aqui os meus convidados. O pastor Edio, da Igreja Assembleia de Deus de Madureira, já começou fazendo a oração inicial. E, pastor, por favor, fique à vontade. Aquilo que Deus colocar no seu coração, você pode estar passando aí nesse momento. E dizer para você que quero que você fique até o final, porque depois, no final, eu vou estar dando para você algumas dicas para você prosperar nos teus negócios, de acordo com o que diz a palavra de Deus. Pastor, é com o senhor. Muito bem. A Assunção, ouvindo aí as suas sábias palavras, eu também tenho esta visão de que o empreendedorismo evangélico ele começou efetivamente, no meu modo de entender, agora, né? Por quê? Porque eu não tenho assim, ciência de que alguém teria já, ou se há, né, um trabalho, né, online, na internet, né, voltado com esta, ou seja, com essa estrutura, com essa visão, né, de realmente conscientizar, né, os evangélicos, independente da sua igreja, de modo geral, certo? Que ele pode ser muito útil na obra de Deus, e também, ao mesmo tempo, ele alcançar algum retorno financeiro de uma forma honesta, né, como esse caso, né, de uma forma digna, né, porque até então as pessoas, principalmente na igreja, né, têm aquela visão, têm aquele entendimento que o crente deve, né, o evangélico, né, o cristão, deve trabalhar, né, deve viver com o suor do teu rosto. E quando fala suor do teu rosto, então vem essa ideia de que deve trabalhar bastante, né? Então, aquela ideia de que o crente trabalha o dia inteiro, né, em um trabalho, né, laboroso, né, pesado, às vezes até para fazer jus, né, o seu ganho, às vezes até mesmo um pouco ganho financeiro, mas aí ele chega em casa cansado, vou à igreja mesmo cansado, né,
Evidentemente que isso tem sido, às vezes, até tido como uma grande virtude por parte das pessoas, ou nós mesmos já pensamos assim durante muito tempo. Mas a gente sabe que nós, os evangélicos, também temos a oportunidade, né, temos o direito de, como diz o ditado, né, que até que eu concordo com ele, ultimamente muito usado, né, pensar fora da caixa, né? Essa fora da caixa significa nós às vezes aprendemos determinados conceitos e ficamos neles por muito tempo, anos, né, batendo naquele conceito. E então o cristão tem que ter essa visão, certo, de que se ele trabalhar menos, né, quer dizer, menos hora e um trabalho menos forçado, mas de uma forma que seja mais rentosa, certo, para ele, sem dúvida ele vai dispor de mais tempo, né, para ele tanto se dedicar à família dele, como também se dedicar mais à obra de Deus. Então você imagine um cristão, um evangélico, trabalhando das 6 da manhã às 6 da tarde, 12 horas, ou mesmo que seja 8 horas, 9 horas, 10 horas, outros fazem hora extra, né, até 14 horas por aí. E aí ele se acha digno pelo fato de estar trabalhando bastante para sustentar a família. Ora, se ele tiver a oportunidade de trabalhar em casa, né, e ele trabalhar 4 horas por dia, que seja 6, e ele usar todo esse outro tempo restante para ele se dedicar mais à obra de Deus e mesmo à sua família com o seu próprio bem-estar, cuidando mais da sua saúde, enfim, e tal, isso aí será um motivo de bênção na vida da pessoa. Então a pessoa tem que pensar hoje em dia diferente, ele tem que empreender mesmo, empreender para o seu próprio bem-estar. Então, aquele pensamento antigo de que o crente tem que viver simplesmente das coisas simples e aceitar o que foi imposto para ele, eu acho que isso, na minha forma de pensar, nós mesmo como pastores, somos responsáveis muitas vezes por essa situação, por não ensinar, por não mostrar caminhos, certo, melhores para as pessoas, né? Então, é claro que nós não vamos durante um culto, né, não estou dizendo que lá durante o culto, na hora da pregação, nós vamos estar tratando de empreendedorismo evangélico ou falando, né, de negócios, né? Evidentemente que não. Mas nós temos momentos específicos lá na igreja, em nossas reuniões, certo, que nós podemos abordar tranquilamente o assunto sem ferir os nossos princípios de cristãos, nossos princípios de obreiros, de pastores, na forma de como conduzir a igreja, o rebanho do Senhor, certo? Não vamos estar ferindo de forma nenhuma, porque afinal de contas nós tratamos de muitos outros assuntos que é de interesse da comunidade, de modo geral, tranquilamente nos momentos que nós destinamos para aquele fim, né? Então, quantas vezes nós desenvolvemos algumas campanhas, né, para um atendimento social, né, e para um interesse geral da comunidade, que não quer dizer especificamente que nós vamos ficar só fazendo orações e pregando lá no púlpito. A igreja tem outras oportunidades, outras atividades de interesse comum, e isso é bem apropriado, certo, para a igreja, e deve-se fazer isso. Eu acho que esse trabalho que tem se iniciado, inclusive a partir aí desse grupo com o Bruno Marinho, que resolveu abrir essa grande oportunidade para nós todos, e agora com a experiência, né, daqueles que já estão mais avançados, certo, estão colaborando muito, inclusive a vossa pessoa, doutor Assunção, né, que entrou aí com esse início evangélico oportunamente. Então é isso que eu digo. Agora acho que chegou, que eu vejo como real oportunidade, certo, da igreja, da gente alcançar todas as igrejas, alcançar as comunidades evangélicas, certo, e levar esta grande oportunidade na vida dessas pessoas, mostrar para eles que eles podem mudar, que eles pensar diferente, certo, e ter um grande
resultado na vida deles, economicamente e espiritualmente também, simultaneamente. Então, o pastor Dr. J. Assunção, eu acho que esse trabalho é um trabalho de grande alcance mesmo, e nós temos que nos empenharmos o máximo, né, já que nós somos praticamente, no meu modo de entender, os pioneiros dessa obra. Né? Eu me sinto, pastor, tal qual Daniel Berg, né, o primeiro comportor que nós temos na história do Brasil, fundador da Assembleia de Deus, né, o fundador da Assembleia de Deus, da mesma forma que Deus trouxe a visão ao missionário Daniel Berg, um dos nossos primeiros pastores, de trabalhar. Eu não sei se o senhor conhece a história, mas Daniel Berg estava com um momento difícil lá no norte, numa situação muito complicada, e de repente, quando ele ora ao Senhor pedindo uma direção para ele trabalhar, Deus coloca no coração dele sair vendendo Bíblias. E ele conta no seu livro, Daniel Berg, a história do Daniel Berg, ele conta que ele não imaginava que ele pudesse ser tão abençoado como ele foi, porque ele saiu com as Bíblias, ele imaginava que ele voltaria para casa com quase todas as Bíblias ali, né? Ele imaginava que ele voltaria para casa com quase todas aquelas Bíblias, e o que na verdade aconteceu foi que ele voltou com quase nada. Ele foi muito abençoado trabalhando como comportor, ele foi o primeiro comportor. Então, para nós, assembleianos principalmente, e outras denominações que trabalham com o conceito do comportor, como o adventista, é um motivo de muito orgulho quando Deus nos dá esse chamado de trabalharmos como comportor. E se nós podemos trabalhar como comportor dentro do segmento digital, dentro do segmento online, eu compreendo que nós estamos multiplicando o alcance dos nossos negócios, multiplicando o alcance daquilo que Deus colocou no nosso coração, porque eu tenho orado desde o primeiro momento para que o Senhor escolha Ele mesmo as pessoas que hão de trabalhar conosco nesse grande projeto. Eu tenho pedido ao Senhor que Ele decida, que não seja eu a escolher os afiliados, não seja eu a definir os parceiros, mas que o Senhor Deus abra o entendimento das pessoas que hão de se chegar até esse ministério, eu digo realmente ministério porque é o ministério da comportagem, é um ministério evangelístico, e apenas aqueles a quem Deus chama pode compreender a síntese e a gênese desse chamado, desse ardor que a gente carrega dentro de nós, por conclamarmos a palavra do Senhor, por sermos pregoeiros da sua graça e da sua infinita misericórdia. Então eu me sinto imensamente abençoado por isso. Tenho consciência de que é um trabalho árduo. Eu tenho consciência, pastor, que é um trabalho que vai ter críticas, como já teve, mas até contando algo que aconteceu essa semana, umas 4 pessoas me falou em box e veio me pedir perdão, porque disse que o Senhor incomodou, né? Não deixou inclusive nem dormir por conta de ter se levantado contra o nosso ministério. E eu não falo isso para me engrandecer, porque eu tenho a clareza de que toda a honra, toda a glória é somente a Ele. Dele, por Ele, para Ele, são todas as coisas, inclusive a minha vida, o meu ministério e tudo aquilo que eu faço. Mas sinto-me profundamente grato a Deus, porque Ele conhece o meu coração, Ele conhece aquilo que nós temos nos disposto a fazer, Ele conhece o sonho de evangelizar o Brasil e o mundo que nós temos através desse projeto, e Ele sabe que esse projeto está sendo pensado unicamente para impactar vidas, para transformar situações. Meu pastor, antes de eu entrar aqui numa reflexão da Bíblia rápida, eu queria que o senhor, com a sua experiência ministerial, eu queria que o senhor falasse um pouco para os nossos telespectadores das dificuldades da obra missionária, das dificuldades das pequenas igrejas nas periferias das grandes cidades e nas cidades mais distantes,
e do quanto a mentalidade do comportor, do quanto a possibilidade do comportor pode ser bênção, pode ajudar o crescimento da obra de Deus. E, inclusive, se o senhor puder falar das dificuldades pastoral, não sei se o senhor tem alguma história para contar do seu ministério, eu acho que a gente precisaria aqui de algo que levasse o nosso ouvinte, o nosso afiliado, o nosso cliente, vamos dizer assim, né, os futuros comportores, a entender o que é realmente, do que nós estamos realmente falando, porque tanto eu quanto o senhor, nós vemos de uma experiência de vida. Eu acho que nós não estamos falando, quando nós falamos de ministério, nós não estamos falando de algo subjetivo, nós estamos falando de algo que a gente vive, né? Eu tenho aí 34 anos de idade, são 34 anos na casa do Senhor, como obreiro, como pastor, já são 13 anos, e o senhor, eu sei que tem uma experiência muito maior do que a minha, eu acho que tem muito mais a acrescentar nesse quesito. Então eu queria que o senhor ficasse à vontade para apontar essa situação, dizer que isso é real, dizer como que é a real situação. Porque muitas pessoas olham para nós, pastores, por conta de 2 ou 3, e acham que nós estamos ricos, que estamos nadando em dinheiro. Como é que é a realidade do senhor na sua igreja, pastor? É fácil fazer a obra de Deus? Então, meu querido irmão e os demais participantes aí, os que estão nos assistindo, a obra de Deus que o Senhor nos entregou em nossas mãos como ministério para ser realizado, ela tem um fim, né? Ela tem um objetivo. O apóstolo Paulo deixou bem claro isso, quando ele fala assim, lá bem depois que ele estava preso, já estava condenado à morte lá na prisão. Então a gente faz um paralelo, né? Quer dizer, faz uma análise, né? Não bem um paralelo, mas uma análise, né? Que ele foi um dos, quer dizer, ele é, né? Ele não foi, né? Ele foi e é, né? O exemplo, né? Do missionário, digamos assim, perfeito. Nós sabemos que a perfeição absoluta pertence a Deus, mas no sentido de alcançar, né, resultados, alcançar o objetivo, o apóstolo Paulo foi um missionário perfeito. Agora, falando assim, as pessoas acham que é fácil, né? E às vezes não sabem que a grande parte da obra missionária do apóstolo Paulo ele realizou lá de dentro da prisão. Então, mas como assim dentro da prisão? Então, enquanto ele pôde, ele saiu, fez as suas 3 viagens missionárias, né? Possivelmente estaria iniciando a 4ª quando foi preso. E lá de dentro da prisão, quando ele então começou então a verificar, quer dizer, ele já tinha sentido isso, né? Certo, que se os pés dele, se o corpo dele não poderia estar no local, alguém poderia estar, né? Então ele falou assim, olha, o Senhor me chamou para fazer a obra. O inimigo se levantou, a luta é grande, e agora eu estou aqui preso, condenado à morte. Mas a obra vai parar por isso? Não. Então Deus, pelo Espírito Santo, orientou ele que ele tinha que se servir de pessoas, que ele tinha que agregar pessoas. Quanto mais pessoas agregar a esse trabalho, seria melhor. Ele iria alcançar o objetivo. Então, quando ele fala sobre que ele acabou a carreira e que ele alcançou, ele não está falando só do trabalho que ele fez por si próprio, das palavras que ele falou, da onde ele esteve, com quem ele esteve, por onde ele andou. Ele está falando da obra como um todo, certo? De pessoas, certo? Que ele cuidou, que ele evangelizou, que ele cuidou, que ele orientou, que ele instruiu, certo? Para que pudesse estar fazendo o trabalho lá em loco, lá no local, no lugar dele. E por que eu estou dizendo isso? Estou dizendo isso porque muitas vezes Deus chama alguém para a sua obra, né, para um ministério, e muitas vezes a pessoa fala, Deus me chamou para esse ministério, para esta obra, e eu tenho que cumprir a obra que Deus me colocou em minhas mãos até o dia que Ele me recolher, ou até o dia que Ele achar que eu devo fazer, e pronto. E muitas vezes a pessoa não toma consciência, né, de que Deus chamou ele para aquele ministério, mas ele pode envolver pessoas
em seu ministério, né, para que possa ajudá-lo, para que possa fazer essa obra, para cumprir esse chamado. Né? Então, o que aconteceu com o apóstolo Paulo foi exatamente isso. Então, ele realizou uma grande obra missionária lá de dentro da prisão. Ele escreveu cartas, deu instruções, mandou que pessoas fizessem determinado serviço na obra, como, por exemplo, olha, o Tito, eu te enviei, né, para que você colocasse em ordem as coisas, estabelecesse presbíteros nas igrejas, né, organizasse as igrejas, da mesma forma como ele fez com Timóteo, com Tíquico e outros colaboradores dele. Agora, uma coisa também ele deixou bem claro lá, que algumas das pessoas que eram seus colaboradores e que ele havia contado com eles, também o abandonaram. Chegou a um determinado momento que eles não aguentaram a pressão e saíram fora, né? Não deram sequência no trabalho, desistiram, né? Foram fazer outras coisas, foram cuidar de outros interesses. Então a obra de Deus também tem, até hoje tem esses problemas. Muitas vezes nós, os pastores, estamos lá na igreja, né, empenhado, né, na realização de uma obra, visando ganhar almas, visando dar recursos, né, treinar pessoas, né, para que façam conosco o trabalho, para que desenvolvam, deem sequência ao trabalho. E muitas pessoas no começo se envolvem bastante, mostram muito entusiasmo, mas com o passar do tempo, a pessoa vai muitas vezes perdendo aquela visão, aquela objetividade, quer dizer, vai perdendo foco, vai perdendo o objetivo e vai colocando outros interesses, outros objetivos, e de repente ele começa a sair fora. E às vezes você fica pensando, mas por que será que a pessoa saiu fora? Por que a pessoa se desanimou, certo? Não quer mais fazer a obra, ou, né, desistiu de fazer a obra. E isso é uma coisa que tem preocupado muito os pastores. E muitas vezes até se desanimam também por isso, né? E acabam deixando a obra estagnada, certo? Sem aquela motivação. Então, se alguém quiser me ajudar, eu faço, mas se alguém não quiser ajudar, deixa assim mesmo, né? Eu faço da maneira que der, né? Porque eu não tenho pessoas que me ajudem, e aí a pessoa fica naquela lamúria, reclamando da situação, reclamando que está sozinho. O apóstolo Paulo falou, olha, muitos me abandonaram, não foram nem comigo na minha defesa, um foi para lá, outro foi para cá, né? E me abandonaram, mas o Senhor está comigo, ele disse. Quer dizer, então ele mostra que ele dizendo assim que, olha, ele não desanimou não, né? E que ele continuava contando com Tito, com Timóteo, certo? Com Tíquico e com outros que ainda estavam com ele. Então, na igreja nós temos esses problemas de pessoas que você chama para te ajudar e eles acabam desistindo, perdendo o ânimo, perdendo a fé por algum motivo, ou sem motivo, né? E aí a obra sofre. Temos muitas dificuldades mesmo de conseguir um número razoável de pessoas que consiga permanecer até o fim, em uma obra, principalmente se ela for uma obra dura, como é o caso, por exemplo, da expansão. Uma igreja local que ela só se preocupa na manutenção local tem os seus problemas, mas não é tanto. Mas quando você tem aquela visão missionária, você tem aquela visão de expansão, certo? É uma afronta direta com o inimigo. Uma afronta direta com o inimigo. É como o meu pastor presidente ele sempre disse, se você quer enfrentar o inimigo, quer chamar ele para a briga, é só você se envolver na obra missionária, na obra de evangelismo, né? Mesmo tentar ir para cima mesmo para ganhar as almas, né? Para converter pessoas e manter essas pessoas salvas. Então, aí a briga está comprada. É o que ele diz sempre. Então, agora, se você quer ficar quieto aqui, e só aqui na igreja ensaiando, né, cantando, né, que também é bom, né, fica acomodado aqui, vem na igreja no dia que der, né, hoje eu não vou não, porque estou cansado, está chovendo, tá isso, tá aquilo. Então, aquele tipo de crente assim, acomodado, parado, certo? O inimigo vai dizer assim, isso aí não faz muita diferença não, então não temos que nos preocupar com ele não,
Vamos nos preocupar com aquele que está lá na rua, que está lá falando, que está pregando, que está buscando as almas, que está evangelizando. Então, esta é a obra espinhosa da igreja. Mas esta obra, ela precisa de apoio, ela precisa de material, né? Ela precisa de pessoas treinadas, e para você treinar pessoas, você precisa de recursos, né? Você precisa de dar treinamento, curso para essas pessoas. Você tem que motivar essas pessoas a ficar até o fim, participar até o fim, mostrar para ele a visão, certo? O ganho que ele vai ter, a recompensa, o galardão que ele vai ter com essa obra de Deus. E principalmente quando você pensa em expandir para longe, certo? Então, se você pensa em realizar a obra de Deus, você tem um plano para crescer a sua igreja, mas você tem a visão missionária geral, é aquela visão que você não tem um retorno na sua própria igreja local. Então, se você pensa em evangelizar com a missão, por exemplo, transcultural, fazer missão transcultural é evangelizar em outros países, né, outras culturas. Então, nem sempre você vai ter, e na maioria das vezes não, certo? As pessoas que vão se converter com esse trabalho, que vão chegar como resultado, né, da semente plantada, ela não vai ser agregada à sua igreja como membro, à sua comunidade. Elas vão ali naquele local formar uma outra comunidade. Então é aquela visão de ganhar almas para o reino de Deus, e o galardão é no céu. Você não deve esperar retorno financeiro com isso, que esse membro vai agregar a igreja, ele vai ser um contribuinte na sua igreja, como muitos têm essa visão. E exatamente é essa obra espinhosa. Por quê? Porque muitos membros têm aquela visão do crescimento da igreja local, só a igreja local. Então a minha igreja hoje tem 100 membros, daqui a 2 anos eu quero ter 150 aqui na igreja. É bom essa meta, essa visão? Também, evidentemente, que a igreja tem que pensar no crescimento local, sim, né? Mas não somente. A igreja tem que ter aquela visão da obra missionária geral, quer dizer, ganho para o reino de Deus. E isso é você dispor, quer dizer, investir, certo? Com recursos, certo? E esses recursos, você está investindo, você não vai ter um retorno ali nem de pessoas, e nem de dinheiro, e nem de qualquer forma ali na sua igreja local. Você vai ter um ganho para o reino de Deus. Só que infelizmente muitas pessoas já têm perdido essa visão, exatamente por causa desse problema de falta de mão de obra, falta de recursos, de pessoas que não têm mais aquela conscientização missionária, né, do crescimento da obra de Deus como um todo, em geral. E isso tem limitado muito a igreja, né, tem trazido muitas dificuldades para a realização da obra missionária e do evangelismo, né, de modo geral. Então a igreja está muito parada nesse sentido. Então, o que o comportor digital pode fazer aí é que aquele serviço que o comportor físico, né, fazia ou faz até hoje, que inclusive eu vejo, hoje em dia eu vejo poucas pessoas fazendo, né? Há uns anos atrás havia muito mais comportores. Então, essas pessoas iam atrás de literaturas, de treinamentos, de cursos, né, para que fossem ministrados em locais, até mesmo que seria impossível você realizar uma escola normal, né? Como é o caso, por exemplo, como eu te disse, o nosso pastor presidente fundou a missão Getsemane, né? É uma missão pequena, não é grande, teve muita dificuldade, mas muita dificuldade mesmo, certo? Hoje está até um pouco limitado. Então eu no começo trabalhei um pouco, né? Não muito, mas um pouco, na ajuda desse trabalho também. Então eu me deslocava até uma cidade vizinha aqui, que é Mauá, para dar treinamentos à noite, e isso voluntariamente, sem ganhar nada, não tinha nenhuma recompensa financeira com isso, certo? Então a gente ia lá para dar treinamentos para as pessoas que iam para o campo missionário, certo? Que eram candidatos ao campo missionário. E ali a gente via que as pessoas não tinham recursos didáticos, pessoas que iam para o campo missionário, mas não tinham aquela base teológica ainda,
não é suficiente, né? E então a dificuldade era grande. Aí eu vejo que se a igreja dispor, abrir essa visão para um comportador digital, a velocidade da informação ela vai ser bem mais rápida, certo? Ela vai atingir um número maior de pessoas, certo? Mais rapidamente, mais eficientemente, mais eficazmente, ou seja, com resultado, né? Do que você encher uma sacola de livros aí, de alguma literatura, e você vai em determinado local e muitas vezes poucas pessoas vão ter interesse por aquilo que você vai estar levando, que você vai estar transportando. E além do mais também, pastor, na verdade eu vejo que essa visão aí não é só o fato da pessoa comercializar ou ter o negócio em si digital, ou, né, vender cursos ou materiais, ou recursos digitais que vão ajudar nesse caso. Seria mais mesmo assim o envolvimento de pessoas, a conscientização das pessoas que a igreja precisa melhorar o seu avanço, melhorar a sua velocidade de alcance, né? Então, eu vejo que esse projeto, ele veio assim em boa hora, é a oportunidade realmente de um avanço grande para a igreja. Então todas essas dificuldades que a igreja está tendo aqui, elas vão ser amenizadas, certo? Por quê? Porque nós vamos alcançar todos os níveis, vamos alcançar a direção, certo? Quer dizer, vamos alcançar os pastores, né? Os presidentes, enfim, certo? Dirigentes de igrejas, até mesmo daquelas pequenas congregações que necessitam muito de recursos e muitas vezes não têm. Então essas dificuldades, elas vão ser sanadas, elas vão ser, digamos assim, não 100% talvez assim resolvidas, mas numa porcentagem bastante assim satisfatória, elas vão acontecer. Em nome de Jesus, eu acredito que nós vamos alcançar um grande número de pessoas, certo? E como você disse, como um trabalho pioneiro, né? Que é dentro dessa área. E aquela dificuldade que o comportador físico tinha e ainda tem para realizar hoje, eu acho que como comportador digital, a pessoa vai ter um alcance bem maior, numa velocidade, quer dizer, em um tempo assim bem mais reduzido. Isso vai ser um ganho grande para a igreja. Agora, nós vamos ter dificuldades? Sim, dificuldades, porque tudo aquilo que você está trazendo como novidade, como uma solução, muitas vezes ela não é assim bem vista assim de primeira vista, até que você faça ali, como você diz assim, um trabalho, né, de apresentação, de conhecimento, estabelecer aquela estratégia realmente de divulgação constante ali, certo? Mostrando o objetivo, né, onde você quer chegar, qual o ganho, né, qual o resultado que a igreja vai ter, né, que aquela comunidade, aquele local vai ter com a implantação, com a aceitação, né, com a implantação desse trabalho. Então, dificuldades vamos ter sim, mas eu acho que a maior dificuldade é o que as igrejas, os ministérios estão ainda sofrendo em muitos lugares, principalmente nos lugares mais distantes, né, onde os recursos são poucos e os materiais, quando chegam lá, os recursos quando chegam lá, chegam caros, né? Então, as pessoas não têm aquela visão, eu vou viajar 500 quilômetros, 1000 quilômetros, eu vou implantar uma igreja lá e vou levar um curso teológico lá para os novos obreiros lá. Não tem. Simplesmente implanta a igreja lá e lá eles se viram, trabalham com o recurso que tem lá, não é mesmo? Então, isso é o que demora, né? Pastor, o senhor está falando aí, eu estou aqui observando a experiência que o senhor tem, realmente é muito grande. O senhor já fez missão, já viajou ali, por exemplo, vou dar exemplos aqui bem básicos, Vale do Jequitinhonha, bem lá no norte ali do Vale, extremo sul da Bahia, Agreste de Pernambuco, interior de Pará, Amazonas e Acre. Eu estou falando do Brasil, não vou falar fora do Brasil não.
O senhor já viu as dificuldades que as nossas igrejas têm nesses lugares, pastor? Quanto é difícil para manter um pastor lá, o pastor sustentar a sua família e mesmo a igreja. O quanto é complicado ter uma igreja nesses lugares? Olha, pastor, é o seguinte, deixa eu te falar. Eu trabalho aqui com o pastor presidente Luiz Antônio Duarte, que na verdade também eu participei desde o começo da fundação da Missão Getsemane. Como na verdade eu não sou um pastor assim, digamos assim, mantido pela igreja, eu sempre fui voluntário, porque eu tinha um trabalho secular, né? Sempre fui empregado de multinacional, né? Então a minha vida era trabalhar na empresa, né, durante o dia, né? Evidentemente estudar um pouco e também atender a igreja, né? Me envolvi um pouco assim com trabalhos aqui da igreja, bastante com os trabalhos da igreja, na direção, ajudando na direção da igreja, estabelecimento de congregações, aí na missão. Então a minha oportunidade de sair assim efetivamente no campo, ela foi muito bem reduzida. Então eu não tive todo o tempo mantido pela igreja para sair em implantação de trabalhos missionários. Não fui. O meu trabalho foi mais em local, na preparação de obreiros, né? Preparação de obreiros, treinamento para os missionários, certo? Foi um trabalho na base. Então eu só convivi e tinha o resultado das pessoas que foram diretamente nesses trabalhos, né? Nesses trabalhos. Então, experiência própria mesmo de locais assim, o pastor presidente, inclusive, ele tem mais do que eu, né? Porque ele, como é o pastor empresário, ele dispunha mais de tempo, ele saía quando ele mesmo ele quisesse sair, nada o impedia de fazer. Então ele foi muitas vezes visitar o campo, essas igrejas. E quando você me falou aí, você está me falando aí do Nordeste, aí eu começo a pensar, então, quando as pessoas traziam resultados de trabalho que foram feitos, realmente visitas que foram feitas em locais lá no Nordeste, como por exemplo, irmãs, né, que chegavam lá e diziam que lá nesses locais, né, os pastores que estavam lá sabiam menos do que elas, né? Eles, né, estavam ali fazendo a obra de Deus só pela graça mesmo, pela misericórdia. Então eles davam graças a Deus quando chegavam ali, aquelas visitas, aqueles grupos de evangelismo ali, né, de pessoas que estavam sendo enviadas para aqueles locais. Pastor, agora, eu tive a misericórdia de Deus, né, o privilégio, eu tive o privilégio de trabalhar muito tempo na itinerância. E quando a gente vai para o campo como itinerante, como pastor missionário, que viaja, vai de vários lugares, você vive situações muito boas. Eu tive a oportunidade de estar em mega templos, mega igrejas, pregar para 5.000 pessoas, e tive a oportunidade para pregar no meio do mato. Inclusive em lugares que não tem templos, lugares que a igreja é debaixo de uma árvore com cadeiras, cada um leva sua cadeira e seu banco e faz o culto debaixo de uma árvore, em dias e horários determinados, e dá 60, 70, 80 pessoas que vêm de longe, pastor, pessoas que vêm, sabe, que vêm de burro, de jegue, na carroça, sabe, um carrinho velho, e vem de 10, 20, 30 quilômetros para ouvir a palavra de Deus. Quando fala que é um pastor missionário, então vem muito de longe. É um lugar muito legal, é onde Deus opera, só que tem um detalhe, não tem nada, não tem uma Bíblia, sabe assim, falta Bíblias. Quando eu falo não tem uma Bíblia, é porque não falta Bíblias. O púlpito é um galho de árvore, onde você vai ali, você vai pregar ali, não tem uma caixa de som, não tem um instrumento, não tem nada, só tem a vontade das pessoas de fazer a obra de Deus. Então, é muito cômodo para mim sentar numa igreja com cadeiras, bancos acolchoados, e me dizer que eu estou servindo a Deus, mas quando eu não consigo entender a dimensão e a carência da obra de Deus. Um outro fato, o senhor toca num ponto que eu considero sensacional. Eu me lembro que eu estava na convenção em Serra, no Espírito Santo,
E na CGDP, uma das últimas convenções acho que 3 convenções para trás, e isso, bom, não vou lembrar a data correta agora não, tem alguns anos, e surgiu ali um debate sobre se realmente deveria ser consagrado um pastor do Nordeste, de uma cidade do Nordeste, porque ele não tinha curso teológico, e é uma das regras da convenção que tivesse curso teológico. E eu fiquei naquele debate, pastor, e eu fiquei muito chateado. E eu vi alguns pastores de condição mais abastada, inclusive, falando, porque tem que ter curso, porque é isso, porque aquilo, porque aquele presbítero, até então presbítero, ele abaixou a cabeça e ficou na maior humildade. E eu pedi a licença para falar, e me dirigi à mesa, cumprimentei o presidente, a mesa, cumprimentei os meus amigos da questão de teologia, e eu fiz uma pergunta para os pastores que estavam ali, principalmente aqueles que estavam levantando, que ele não poderia ser consagrado. E eu me lembro que eu disse o seguinte, eu falei, qual dos senhores aqui tem coragem de largar as suas igrejas grandes para ir lá onde ele está fazendo a obra? Porque lá ele está fazendo no burro, no jegue, a cada dia num lugar, tal. Eu sei que ele não fala bem português. Eu sei que ele não tem uma formação secular, mas ele está fazendo a obra de Deus. Então, quem somos nós para poder questionar o trabalho que ele está fazendo e dizer que ele não pode curar mais bem? E eu lembro que eu ainda finalizei a minha fala dizendo que se insistisse naquela palhaçada, que eu daria para ele o título de doutor honoris causa, para que ele pudesse continuar fazendo a obra e ser levado ao ministério dele, ao ministério de pastor. Bom, eu estou contando de tudo isso, é porque eu quero deixar bem claro, não estou expondo ninguém, obviamente, mas deixar bem claro das dificuldades e do quanto os próprios evangélicos, eu não estou falando de outro ministério também não, eu gosto de falar muito, pastor, da minha experiência do meu ministério, sabe? Porque falar do ministério dos outros o fulano, não, vamos falar da gente. Para a gente ter uma noção de que mesmo os evangélicos não têm noção da carência da obra de Deus. Lamentavelmente, mesmo muitos obreiros, muitos pastores não têm noção. Porque é muito fácil para quem está andando no seu carro, tendo o seu salário pela igreja, tendo as suas condições, se acomodar e ter uma visão simplesmente local. Eu não estou dizendo que nós não devemos fazer missões local, não, porque Jesus falou, ficai em Jerusalém, Samaria, Judéia, mas ele falou até chegar aos confins da terra. Ele falou de vários lugares, e quando ele cita Samaria, ele cita um lugar que os judeus não gostavam de ir pregar. Então nós precisamos ver onde que é a nossa Samaria. Precisamos sair do nosso Jerusalém, que é a nossa cidade, e descobrir onde que é a nossa Samaria, onde que é o lugar que nós não estamos chegando. E quando eu fiz ótimos cursos de teologia, eu fiz curso que era R$350 por mês, 4 anos, tranquilo para mim. Mas eu fico pensando em quem está lá no meio do mato, lá no meio do Amazonas, fazendo a obra do Senhor na canoa, pregando o evangelho no barco, atravessando de balsa de um lado para o outro. Eu passei por alguns lugares ali, e para dizer para quem nunca foi para o lado de lá, você pega a rodovia Transamazônica, que é a maior rodovia do Brasil. Ela sai aqui quase do Tocantins e vai parar lá no mar, praticamente. Porto do Amazonas. Não tem asfalto. É no meio do barro. Então eu digo isso com a experiência de alguém que conhece o que é sofrer na obra missionária. E quando nós falamos da oportunidade do comportor, nós falamos da oportunidade de transformar, de fazer missões, de formar de formar pessoas, Então eu me sinto privilegiado por Deus por nós podemos falar disso, falar do quanto nós vamos impactar. Pastor, uma outra questão, se todas as dificuldades, eu diria, de mentalidade, as dificuldades de disposição e as dificuldades financeiras, pastor, existe? Ou todas as igrejas estão ricas? A igreja do senhor é rica, pastor? Não. Dominador? Oi, eu gostaria que o senhor comentasse as dificuldades financeiras, se for possível. A missão que o senhor trabalha lá chama Missão Getsemane, não é isso? Isso. Tá. Vocês estão enviando missionários lá, está sobrando dinheiro para mandar missionários lá? Não. Como é que é a dificuldade para o financiamento da obra? Olha, querido, é o seguinte, olha, o senhor também tem experiência com relação a isso,
até um motivo de comentário sempre em nossas reuniões de obreiros, é que o nosso presidente não se conforma com uma coisa. Só um histórico, ele foi em uma das convenções aí da CONAMAD, né, Convenção Nacional de Madureira, lá em Goiânia, no bairro de Campinas, Goiânia, né, lá em uma das convenções, lá por volta aí do ano de 2000, eu me lembro, ele foi designado, né, pelo então pastor, mas hoje bispo Manuel Ferreira, né, o pastor Manuel Ferreira, naquela convenção, ele queria reativar a Secretaria Nacional de Missões, né, visando, né, ter uma nova, digamos assim, uma nova atividade, quer dizer, dar um novo impulso, né, na obra missionária, né, fazendo com que os presidentes de campo, né, pudesse agora, comandado por um secretário nacional de missões, né, que todo mundo tivesse empenhado em missões nacionais e internacionais. E nessa convenção, o nosso presidente aqui, né, o meu chefe aqui, então ele foi indicado pessoalmente lá durante o plenário da convenção. Muitas pessoas, muitos pastores foram dar nomes lá, né, ele falou, não, eu não quero nome nenhum, eu já tenho um nome. E ele falou, vai ser o pastor de São Paulo lá, o pastor Luiz Antônio Duarte e tal. E eu estava lá, né, estava o nosso grupo lá, inclusive ele estava lá com a perua, e ele tinha feito uma viagem para o Paraguai com um grupo de irmãos aqui da igreja. Eu não fui porque, como eu disse, eu estava trabalhando, né, com o meu compromisso na empresa. E aí o grupo foi lá pelo Paraguai, que até Bolívia, teve uma experiência lá, grande lá entre os índios lá do Paraguai. E depois, aí ele montou uma stand, né, lá, aí pediram para deixar a stand lá fora, né, ali na parte da rua lá da convenção. Aí quando ele, de repente, o pastor Manuel Ferreira chamou ele e falou, bom, você vai ser o secretário nacional de missões. Aí nós vimos aquilo como uma grande oportunidade, certo, na vida dele, na nossa igreja, inclusive, né, para realizar um bom trabalho. Só que quando ele começou a desenvolver o trabalho, ele teve uma enorme dificuldade, até mesmo com os próprios colegas, os presidentes, né? Entende? Ele teve aquela dificuldade enorme, certo, para ele conduzir esse trabalho de conscientização, de envolvimento dos presidentes com recursos financeiros, principalmente recursos financeiros. Então ninguém queria colocar a mão, quer dizer, dispor de nenhum recurso. E olha que igrejas grandes têm recursos, né? Sobra para investir na obra missionária. Então, conclusão, ele falou assim, olha, é o seguinte, eu não vou, certo, ficar como secretário nacional de missões, depois apresentar um relatório aí ridículo, quer dizer, sem resultado nenhum, certo, e ter que justificar perante a convenção que eu não consegui, certo, que eu não consegui fazer o trabalho. Eu simplesmente tenho que dizer para o chefe, eu tenho que ser objetivo, de ser para falar, não dá, assim não dá para trabalhar. Assim não tiver envolvimento, certo, dos meus companheiros. E o bispo Manuel Ferreira tentou fazer, certo, tentou ajudar de alguma forma ali, mas não muito também, certo, e simplesmente o que deu? Certo, não foi avante, ficou parado. A Secretaria Nacional de Missões, a parte dele, ficou parado. Ele falou, não, eu vou me dedicar à minha própria missão, a missão Getsemane, se eles não querem, certo, eu não vou gastar toda a minha energia, todo o meu esforço, certo, em um local que não vai dar. Eu falei assim, eu tenho a igreja, eu tenho a minha empresa, eu tenho a missão, entende? Então, a questão financeira, né? Então, essa questão, o que nós estamos dizendo aqui, infelizmente, né, grandes pastores e presidentes não têm essa visão, certo, de empreender na obra missionária. Então eles acham que o investimento tem que ser um investimento de retorno. Você investe aqui, certo, para fazer um grande trabalho de evangelismo no local, e que muitas pessoas vão chegar e vão se membrar à igreja, as pessoas vão ser dizimistas, sabe? Aquele pensamento.
isso, não que nós sejamos contra o trabalho, como nós dizemos, como você disse no começo, o trabalho tem que ser feito, certo, como um todo. Ele tem que ser feito na Jerusalém, quer dizer, na igreja local, não pode esquecer do evangelismo local, evidentemente que não, certo? Mas não pode se limitar a isso. Ele tem que ter a visão de longo alcance, quer dizer, a visão de expansão total. Certo? E quando você fala de expansão, a visão de expansão total, se você for empreender em um trabalho lá para o Nordeste, você me diz lá para o Amazonas, lá para o Pará, é você investir, quer dizer, dinheiro, certo? Investir recurso e dinheiro em um local que não vai te dar retorno financeiro para a sua sede, para a sua igreja. Certo? Então, essa é uma das dificuldades grandes que nós temos enfrentado. Então essas dificuldades, aí nós não podemos, quer dizer, parar nelas, né? Você chegar aqui, bateu, parou. Não, nós temos que ter estratégia, temos que pensar, né, alto, né, pensar em estratégias para romper essas barreiras. Então nós temos aí um bom desafio, né? Um bom desafio pela frente aí, certo? Tendo em vista que essa é uma das barreiras, né? É a disposição de recursos financeiros, certo? Que são poucos hoje, certo? Porque infelizmente a alta liderança da igreja não tem uma visão, não estou generalizando aqui todos, né? Mas a maioria ainda não tem uma visão ampla e adequada do que é realmente trabalhar para o reino de Deus. O senhor vê assim também ou não? Eu vejo sim, eu tenho essa visão. Eu sei que não é fácil para quem está na tesouraria de um campo, de um ministério, gerenciar todas as demandas. E eu penso muito nas famílias dos missionários que estão sofrendo por falta de condições. E não são poucos missionários que nós temos em missões locais, em missões regionais, em missões transculturais dentro do país e missões internacionais e transculturais mundiais, sofrendo por uma série por faltar diversos recursos. Eu vou dar um exemplo. Um missionário que sai do Brasil e que vai evangelizar em outro país, ele sofre com as dificuldades de adaptação da língua, da cultura, os filhos têm dificuldade na escola. Então são vários aspectos, várias necessidades que ele tem, e que se a igreja tivesse condição, tivesse a mentalidade de aproveitar os recursos tecnológicos que nós temos, eu acho que nós resolveríamos de pronto uma série dessas dificuldades. Nós resolveríamos várias dessas dificuldades se nós tivéssemos minimamente pessoas que se preocupassem em formar através da internet. Nós resolveríamos o problema da formação teológica, nós resolveríamos a questão financeira, porque nós teríamos recursos, tá? Na medida em que você gera, imagine lá no Nordeste ou no Vale do Jequitinhonha, um lugar de difícil acesso, que você não tem empresas para se trabalhar, difícil emprego, mas a internet está lá. Então a pessoa poderia trabalhar através da internet, ela poderia ser um comportor digital e ela poderia perfeitamente prover recursos para sua casa e, obviamente, a parte que é do Senhor, aquilo que nós temos que devolver, aquilo que é devoluto, nós teríamos plenas condições de devolver a parte do Senhor. Obviamente, fortaleceríamos a igreja e fortaleceríamos missões, poderíamos investir em obra missionária e uma série de outras coisas. Eu acho que tudo passa por fortalecermos a condição do nosso povo. Uma outra coisa, se nós pegarmos a média do público evangélico, hoje no Brasil, a média, somente das igrejas pentecostais, não é pessoas que têm muita renda. E mesmo aqueles que têm um emprego fixo hoje, elas precisariam de um complemento de renda, seria bem-vindo o complemento de renda. E nesse sentido, é preciso ficar claro que nós não somos usurpadores, nós somos abençoadores. Nós estamos aqui para abençoar igrejas, ministérios, abençoar vidas, quando nós nos colocamos à disposição de Deus para gerar resultados
na vida das pessoas, ensinar as pessoas a ganhar dinheiro trabalhando em casa a partir da internet e ao mesmo tempo que trabalha em casa, evangeliza, leva o evangelho, leva as boas novas. Eu creio que essa é a diferença do nosso chamado, essa é a tônica, esse é o recorte daquilo que Deus nos tem dado por direção. Almir, eu queria ouvi-lo também, se você tiver alguma coisa a comentar sobre o tema, meu querido, fique à vontade. Opa, boa noite. Eu estou aqui só acompanhando, ouvindo os comentários dos irmãos. Tá ouvindo bem aí? Alô? Sim. Opa, tô ouvindo bem. Sim. Tô com o microfone desligado para não atrapalhar você, pode falar. Tá ouvindo? É grande. Hoje em dia e muitas pessoas, dependendo do lugar que vai pregar, as pessoas não quer, né? Não quer, acha difícil, mas o trabalho do Senhor é uma coisa que vem do fundo da alma. Quanto muito que está sempre na dependência do Senhor. Essa é a verdade. E o Senhor nos sustenta. Não é muito fácil a obra de Deus, mas se a gente fizer com fé, uma das questões das famílias dos missionários também é uma coisa muito, muito séria, né? Porque a pessoa, quando se dispõe a fazer missão, principalmente em lugares que não tem recurso, ela tem que ter, não pode ter uma família muito grande, né? Senão fica difícil o trabalho de sustentação nos primeiros meses. Essa é aí para a gente explicar para a igreja que a igreja deve ajudar, aí que torna difícil, né? Pelo menos no começo do trabalho do missionário. Isso aí. Pois bem, eu agradeço aí a sua participação. Eu acho que é interessante. Nós estamos muito felizes. Mandar um abraço aqui para o Júnior lá em Bonfim Paulista, também para Edilane, que está nos assistindo agora ao vivo em BH. Bom, eu queria nesse momento que você abrisse a tua Bíblia comigo. Se você não tem uma Bíblia aí, por favor, vai lá no seu navegador, digita lá bibliaonline.com.br e abra comigo no versículo que eu quero ler, que se encontra no livro de Jó, capítulo 22, os versos 26, 27 e 28. Nós vamos fazer uma rápida meditação na palavra do Senhor. E acredite, eu tenho uma bênção de Deus para a tua vida. Eu quero nessa oportunidade, como profeta de Deus, abençoar a tua vida e trazer uma palavra diretamente do céu para mudar a tua história, para que você, firmado na palavra de Deus, consiga os resultados que você precisa para a tua semana, para o teu mês. Novembro está só começando, daqui a pouco é pagamento e é hora de conquistar resultados, porque o Natal está chegando, o final do ano está aí, e nós que somos empreendedores, nós dependemos daquilo que nós projetamos. Mas nós precisamos ter na nossa mente a direção de Deus para que nós consigamos resolver, alcançar, para que nós possamos determinar, e feito isso, nós ficamos firmes naquele propósito que Deus colocou em nossos corações. Se você já abriu a tua Bíblia aí, no livro de Jó, capítulo 22 e o verso 26, está escrito assim: porque então te deleitarás no Todo-Poderoso e levantarás o teu rosto para Deus. Tu orarás a Ele e Ele te ouvirá, e pagarás os seus votos. Determinando tu algum negócio, ser-te-á firme, e a luz brilhará em teus caminhos. Palavra do Senhor no livro de Jó, capítulo de número 22, dos versos 26 a 28. A palavra que nós lemos, ela fala de
determinação. Ela fala de decretar algo, de estabelecer algo. E eu quero, nessa oportunidade, desafiar a tua fé, no sentido que você determine aquilo que você vai alcançar nos próximos dias, no próximo mês e até o final do ano, quem sabe no começo do ano que vem. Eu preciso que você tenha na tua mente a visão de Deus para determinar aquilo que o Senhor Deus tem de bênção para você. Quando eu falo de Deus, eu não estou aqui de forma alguma querendo levar você para a minha igreja. Fique tranquilo. Eu quero levar você para viver o melhor da vida. Eu quero levar você para viver uma vida abundante e para conquistar o melhor que existe para você conquistar. O melhor dessa terra, o melhor das bênçãos do Pai. Portanto, eu quero ensinar para você baseado na Bíblia, aquilo que a Bíblia nos ensina. Olha, quando nós pegamos aqui a palavra do Senhor e vemos aqui essa promessa maravilhosa de Deus nos ser por ouro, por prosperidade, e atentamos então para o fato de deleitarmos no Todo-Poderoso. O que é deleitar? Deleitar é apreciar, é vivenciar. O que a Bíblia está nos chamando a fazer aqui é sair de uma atmosfera de espectador para uma atmosfera de vivenciar as coisas de Deus. Muitas pessoas conhecem muito Deus na religiosidade. A pessoa bate na tua porta, fala de Deus, como se você não tivesse Deus. A pessoa olha para você e se forma como se fosse superior a você. Não, eu não sou melhor do que ninguém. Eu não venho aqui para dizer para você que eu sou isso, eu sou aquilo. Não, eu venho aqui para dividir com você a experiência que eu tenho, vivendo a vontade de Deus, vivendo aquilo que Deus me manda viver, falando para você aquilo que Deus me manda falar. Então te deleitarás, terás prazer. Meu amigo e minha amiga, se está faltando prazer na tua vida, é momento de se deleitar no Todo-Poderoso. Viver em Deus, ser cristão, não é viver uma vida triste, uma vida amarrada. Porque tem muitas pessoas que acham que viver a vida de cristão é viver uma vida sem prazer. E não é disso que nós estamos falando. Quando nós falamos de viver uma vida cristã, é viver uma vida profundamente abençoada. É viver uma vida diferente. É viver uma vida de prosperidade, de riquezas. Pois bem, então te deleitarás no Todo-Poderoso e levantará o teu rosto para Deus. Aqui está o segredo da bênção de Deus para a tua vida. Para onde você está direcionando o teu rosto? Será que o teu rosto está sendo direcionado para Deus ou para as dificuldades? Para Deus ou para a política econômica? Para Deus ou para quem está no governo, quem é o presidente da república? Para Deus ou para as adversidades? Para Deus ou para a crise que está aí? Levante o teu rosto para Deus, para viver de acordo com a palavra de Deus, para viver de acordo com aquilo que Deus diz que você tem que fazer. Não importa o que estão dizendo, não importa se estão falando que está em crise, que está difícil, que você não vai conseguir, que você não vai prosperar. Quando você firma o teu pensamento, a tua visão nas coisas de Deus, você só enxerga aquilo que Deus te manda enxergar. Você só tem a direção daquilo que Deus coloca para a tua vida. E aí, meu amigo, e aí, minha amiga, vem no próximo versículo dizendo aqui: tu orarás a Ele e Ele te ouvirá. Quando você faz uma oração, Deus não te ouve, olha para você, vamos inverter agora para nós chegarmos no ponto. De repente você está pedindo a Deus uma resposta. Por que será que essa resposta não veio? Porque você ainda não se deleitou no Todo-Poderoso. Deus é o Todo-Poderoso. Você ainda não voltou o teu rosto para Deus. Você ainda não voltou o teu negócio para Deus. Quem sabe a tua empresa, o teu negócio, você já pagou milhares de reais em consultoria. Você já fez tudo que você podia fazer. Mas eu te pergunto, você já apresentou a tua empresa, o teu negócio para Deus? Para Ele mudar a tua história? Quando você tem a visão de que Deus é o Todo-Poderoso, de que Deus pode mudar a tua história, mudar a história da tua vida, a história dos teus negócios, você deleitando nele, você tendo prazer nas coisas dele, e voltando o seu rosto para Ele, você pede e Ele responde. Olha que maravilha, olha que coisa tremenda, olha que coisa fantástica. Você pede e Deus te dá a resposta.
quando você entende a vontade de Deus, quando você entende aquilo que Deus estabeleceu, quando você deixa de olhar para as dificuldades, de olhar para um lado para o outro. A Bíblia nos conta que o apóstolo Pedro um dia foi chamado por Jesus para caminhar sobre as águas, e ele teve a fé de caminhar sobre as águas. Mas quando ele estava andando por sobre as águas, teve um momento que ele deixou de olhar para Jesus. A Bíblia não fala que ele duvidou, a Bíblia fala que ele deixou de olhar para Jesus. Quando ele deixou de olhar para Jesus, tudo de mal veio ao seu encontro, veio dentro dele. Veio a dúvida, o temor, o medo, a depressão, tudo aquilo. Parecia que estava ventando demais. E ele começou a afundar. Mas quando ele começou a afundar, meu amigo, ele logo viu que ele tinha que olhar para Jesus. Ele não tinha que olhar para o vento, para o barulho, para as águas bravias, para o mar revolto. Ele tinha simplesmente que olhar para Jesus. Eu quero desafiar você a olhar para Deus. Esquece tudo que você vê. Esquece a tua realidade. Esquece o que você está vivendo. Eu sei que você está me ouvindo neste momento. Você está empreendendo online. Você está tendo dificuldades. Está passando por grandes adversidades. Mas eu quero falar para você uma coisa. Se você ouvir a palavra do Senhor, não olhar para o que você está vivendo e olhar para Deus, Deus mudará a história da tua vida, não é eu. E na sequência do versículo, a Bíblia diz: e pagarás os teus votos. O que são votos? Os nossos votos são aquilo com que nós nos comprometemos. Seja com a obra de Deus, seja com a igreja, e ou mesmo aquilo que eu me comprometo com a minha palavra de pagar a outra. E quantas pessoas estão tendo dificuldade de cumprir a questão financeira, com aquilo que elas se comprometem, com a palavra dada, com a palavra empenhada. Mas a Bíblia nos diz que quando nós voltamos para Deus, nós olhamos para Ele, né? Nós deleitamos o seu poder, na sua graça, nós oramos, Ele responde. E então nós temos condições de cumprir com as nossas obrigações financeiras. Olha que coisa maravilhosa. E se nós voltarmos para a questão da igreja, você que tem vontade de contribuir em missões, você que tem vontade de ser um missionário, você que tem vontade de investir na obra de Deus, você terá para repartir. Terá muito, não será pouco, para repartir com as pessoas, para abençoar as vidas, porque essa é a vontade do Senhor para a tua vida. Ou você está pensando que o meu Deus, o seu Deus, Ele quer que você tenha pouco, que você tenha que pedir? Não, Deus quer que você tenha para repartir, para dar, para emprestar. Você possa ser um abençoador da obra dele. No final, determinando tu algum negócio, ser-te-á firme. Meu amigo, não volte para trás do teu propósito. Se você colocou no teu coração, se Deus chamou você para ser um consultor digital, se Deus te deu uma estratégia, uma visão de negócio, aconteça o que acontecer, a dificuldade que vier, erga a tua cabeça para o alto, olha para Deus e não desista. A Bíblia fala que tem que ter firmeza, tem que ser firme, tem que determinar e fazer acontecer, não abaixar a cabeça para nenhuma situação. Porque é certo que virão provas, provações, dificuldades. É certo que virão momentos que você terá vontade de desistir. Mas é nesse momento que Deus estará provando você para ver se você é merecedor do galardão, das bênçãos que Ele tem para derramar sobre você, sobre a tua casa. Se você entende isso, meu amigo, a Bíblia diz, ela termina de forma linda: a luz brilhará em teus caminhos. Quer viver um caminho de luz? Quer ver brilhar o poder de Deus através da sua vida, através de você? Quer ver acontecer bênçãos sem fins? Quer ver o inefável acontecendo, o inexplicável, o indizível? É simplesmente, única e exclusivamente, você fazer o que nós acabamos de aprender aqui, dentro da palavra de Deus. Eu quero dizer para você que essa é a mensagem de Deus, direto do céu para a tua vida. Se você não concorda, não brigue comigo, brigue com Deus. Porque é esse o caminho que Deus te dá para você trilhar e ser abençoado e alcançar o teu sucesso. Eu quero pedir para o pastor Ed falar mais alguma coisa, fazer uma oração, aquilo que Deus tocar no seu coração, e na sequência eu volto para falar com você sobre como você pode ganhar dinheiro com o consultor digital, de uma estratégia fantástica que Deus coloca no meu coração para abençoar a tua vida de forma muito profunda. Simples e fácil de você fazer. Simples e fácil de você fazer acontecer. Daqui a pouquinho eu estou voltando então, logo após o pastor Ed fazer aquilo que Deus colocar no coração dele. Muito bem, pastor.
Louvado seja Deus. É isso mesmo, foram palavras edificantes que o Senhor te usou para nos dar neste momento. Às vezes nós ficamos pensando também que tudo o que nós somos, o que nós precisamos, nós sabemos que tudo que nós somos, nós precisamos, vem de Deus. O Senhor é quem provê em nossas vidas. Mas também, evidentemente, que quando nós entendemos a maneira como isso acontece, ou seja, como Deus faz essas coisas acontecerem em nossas vidas, aí é que essa é a chave da questão. É a gente entender. Então, entender é uma virtude, é uma capacidade que Deus nos dá. E Ele quer que nós entendamos a sua vontade para conosco. E a partir do momento que a gente entende a vontade de Deus, será mais fácil aceitá-la. Porque não basta, evidentemente, só compreender e saber, mas sabendo e entendendo, nós vamos aceitar a vontade de Deus em nossas vidas. E a vontade de Deus para conosco, como bem o pastor disse, não é que nós levamos aqui simplesmente uma vida de sofrimento, é interminável. Quando nós dizemos que a obra de Deus ela é sofrida, nós estamos evidentemente dizendo que não é só um mar de rosas, nós temos problemas, temos dificuldades. Mas em nenhum momento nós dizemos, e nós não devemos também dizer, certo, que a obra de Deus ela é só sofrimento. Jesus, ele deixou claro para os seus discípulos, para os seus apóstolos, para os seus discípulos, enfim, deixou claro para a igreja, na sua continuidade, conforme escreveu o apóstolo João, lá no capítulo 16, verso 33, Jesus, depois de dar muitas instruções, ele diz: olha, no mundo tereis aflições. Mas não parou por aí, ele diz: mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Algumas pessoas, até mesmo por, às vezes, desconhecer, ou mesmo por deduzir, por dedução, acaba muitas vezes acrescentando com a frase, e vós vencereis. Se bem que isso não está escrito, mas muitas vezes nós entendemos que as pessoas querem dizer que Jesus, com uma dedução, diz assim: olha, mas tem de bom ânimo. Quando diz tem de bom ânimo, ou seja, vocês não ficam aí desanimados pensando que a vida é cristã, que ser cristão, que ser crente em Jesus Cristo é só sofrimento. Você vai passar por dificuldades, passar por sofrimentos. Mas não é somente isso. Quando ele fala eu venci o mundo, ela fala de vencer. Então a palavra vencer significa conquistar. E para você conquistar alguma coisa, você tem que lutar. E luta é dificuldade. Luta é guerra. É você combater com algo contrário. Então, quando nós temos um objetivo em nossa vida como um todo, em nossa vida cristã, nossos objetivos espirituais, nossos objetivos ministeriais, nossos objetivos familiar, profissional, a gente vai encontrar dificuldades em todas as áreas. Transpassadas, ou seja, você tem que transpor a barreira. Você tem que ter estratégia para transpor a barreira. E essa estratégia para transpor a barreira, esse entendimento, essa sabedoria é Deus que nos dá. Como bem disse o pastor, nós temos que estar, o pastor J. Assunção acabou de dizer, nós temos que estar
fazendo o que o escritor aos Hebreus mandou fazer, olhar para Jesus, autor e consumador da fé, que você tem que ter um objetivo, um alvo. Aí vai interpor muitas barreiras no seu caminho para alcançar aquele alvo. Você tem que transpor todas essas barreiras. Essas barreiras são as dificuldades, são as lutas, são os sofrimentos que Jesus falou: no mundo tereis aflições. Mas eu venci. Ou seja, ele deixou ali por dedução, embora só ressaltando, observando bem novamente, que não está escrito isso, mas como uma dedução, quer dizer, olha, comigo vocês são vencedores. Então, quer dizer, nós temos que estar com o Senhor, temos que estar com Deus, como a palavra que nós acabamos de ouvir lá em Jó. A promessa da vitória, a promessa do sucesso, né, que Deus nos entrega hoje, é com base é com a condição da nossa fé nele, da gente depositar a confiança no Senhor. Mas o trabalho, a luta, a batalha é nossa. Nós é que estamos ali envolvidos na batalha. Não é o Senhor que vai lá descer do céu em pessoa e vai dizer assim: fica parado aí que eu vou lutar por vocês. Em determinada momentos da nossa vida, o Senhor faz isso, como ele fez com Israel. Em determinada circunstância, ele diz assim: olha, hoje vocês vão só assistir aí e eu vou lutar para vocês e vocês vão ver a maravilha que vai acontecer. E realmente o Senhor enviou seus anjos e deu uma grande vitória para Israel na luta com os moabitas. Mas isso não foi sempre assim. Na maioria das vezes o Senhor falou: eu sou convosco. Então suba contra aquele povo, guerreia contra aquele inimigo, etc. E vocês, se vocês estiverem comigo, se vocês fizerem o que eu vos mando, vocês vão ser vitoriosos. Em algumas vezes o povo de Israel foram derrotados. Por que foram derrotados? Porque não fizeram exatamente como o Senhor mandou fazer. Eles estavam desviados da presença de Deus, estavam sem confiança no Senhor, estavam confiando mais nos seus recursos próprios, na sua capacidade própria, e outros mesmos até confiando em outros deuses, em outras forças. E isso é que não pode acontecer conosco. Nós, os empreendedores evangélicos, estamos nos empreendendo, mas não estamos empreendendo confiando simplesmente na nossa sabedoria, nos nossos recursos. Nós estamos empreendendo confiando no Senhor, que nós seremos vitoriosos, que vamos transpor essas barreiras, essas dificuldades aí de falta de dinheiro, de falta de tempo, de enfermidades que muitas vezes nos sobrevêm e às vezes impede a gente de realizar a obra. São aqueles transtornos que acontecem um familiar de repente fica doente, precisa da nossa assistência, e aquilo vai tomar tempo, dinheiro da nossa parte, todas as dificuldades que sobrevêm na nossa vida. Às vezes a gente quer empreender na obra de Deus, na igreja, colaborar, e encontramos resistência por parte de alguém, encontramos muitas vezes alguém contrário, nos caluniando, falando mal do trabalho, como é o caso, por exemplo, né, desse trabalho, desse empreendimento que nós estamos fazendo. Vai chegar pessoas e falar assim: desiste disso, aí não dá certo, né, isso aí é comércio, vocês estão comercializando, usando o nome de Deus para ficar vendendo material aí, na verdade vocês estão querendo ganhar dinheiro no nome de Deus, né? E vem críticas, né, e todo tipo de contrariedades, né? Pessoas desacreditando do trabalho, falando mal, né? E outras não dando apoio, né? Desfazendo do que você está fazendo. São todas as dificuldades que vão surgir. Mas em nome do Senhor Jesus, como a Bíblia diz, como a apóstola Paulo diz, que nós seremos mais do que vencedores. Então, tem de bom ânimo. Eu venci é uma palavra que o Senhor nos entrega também. Para a gente conquistar o nosso objetivo, nós temos que ter bom ânimo, quer dizer, não desanimar logo aí nas primeiras barreiras, que com certeza elas já estão por aí.
Então, meu querido pastor, todos os participantes deste grupo, certo? Eu creio que estão conscientes disso, certo? Que a batalha é grande, mas a vitória é maior. Amém. Louvado seja o nome de Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, por essas palavras tão abençoadoras, e eu me sinto muito feliz por tudo isso. Bom, eu prometi a você que logo na sequência eu voltaria para falar para você uma forma, então, de você começar hoje mesmo a mudar a tua história, empreender online e ter um grande resultado, ok? Vamos começar, então, já de início. Eu estou preparando para você aqui, tá aqui a informação que eu quero te passar. Eu vou compartilhar minha tela com você, para que você possa então aí né, a minha tela. Pastor, já está compartilhando aí? Como é que tá aí? O senhor está vendo a minha tela? Tá vendo não? Não, ela está escura. Está aparecendo. Está aparecendo aqui. Apareceu? Agora sim. Apareceu? Sim. Ok. Apareceu. Se monetiza, convite para afiliação. Está aparecendo aí na minha tela aí? Sim. Tá perfeitamente. Tá. Eu quero então convidar você para conhecer o Portor Digital. O Portor Digital, afiliado evangélico, o nosso produto. Olha aqui. Isso. Essa aqui é a tela de convite para afiliação. Então você está sendo convidado. No YouTube ainda não apareceu, não. Não, mas vai aparecer. Manda um pouquinho aí. O YouTube está um pouquinho atrasado. Beleza. Tá, vamos ver lá. Se não me olhar, você me avisa, mas vai aparecer sim. No YouTube demora um pouco. Ele tem um delayzinho aí. Vamos lá. O Portor Digital, afiliado evangélico. Você vai ganhar R$ 44,10 por cada indicação desse produto aqui, ó. Tá? Então, para isso, o que você vai fazer? Eu vou ensinar para você bem passo a passo o que você vai fazer. Abaixo do vídeo aí, você vai ter o link para você se tornar o nosso afiliado. Você vai vir aqui, clicar aqui em promover esse produto. Aí vai vir aqui, ó, deseja se afiliar a esse produto? Você vai responder aqui sim, ok? Aí quando você fizer isso, vai vir para você essa tela aqui. Então eu não vou logar na minha conta, ok? Eu vou criar uma outra conta aqui, exclusiva. Vamos lá então. Tá. Bom, tá vendo aí? Tá conseguindo ver aí, pessoal? Peraí, tá abrindo. Peraí. Tá lento hoje, não sei o que tá acontecendo. Acho que a conexão não está tão boa. Tá escuro ainda. Aí apareceu. Apareceu, apagou. Aí apareceu de novo. Tá. Então aqui está aqui a minha conta normal aqui da Monetiza, tá? Então, essa aqui é uma conta. Essa conta aqui é uma conta normal que eu acabei de abrir na plataforma só para poder mostrar para vocês. Aqui eu tenho três links aqui. Esse aqui eu quero ser afiliado, quero ser produtor. Produtor, se você quiser colocar um produto seu para vender. Se você não quer, você vai ter que digitar aqui quero ser afiliado, certo? Você coloca aqui, automaticamente libera para você ver aqui os produtos que tem disponíveis aqui, tá? Então, por esse modelo aqui, você pode vir aqui, ó, tá? E clicar aqui. Mas eu quero te mostrar da outra forma, um outro jeito de fazer, que é justamente aqui, ó. Então você vai vir aqui, aí você, vamos dar uma recarregada aqui, por favor. Você vai pegar pelo convite, que é o link que eu vou deixar para você logo abaixo do vídeo aí, tá? E aí você vem aqui, ó, vem aqui, perfeito. Você fez pelo link lá, ok? Aí é só você clicar aqui, ó, promover esse produto. Sim. Então você vai ter uma solicitação de afiliação enviada e eu vou estar então liberando você para estar divulgando o nosso produto. Eu quero aproveitar aqui e indicar para você mais alguns cursos aqui que são do nosso grupo aqui, tá? Eu não poderia deixar de indicar para você ranqueamento explosivo, que é do meu amigo Marcelo Calisto. Então você vai pedir para promover também aqui o ranqueamento explosivo. Esse aqui é um curso
que eu super recomendo, porque ele é muito bom realmente, né? Porque é do meu amigo. E você vai também clicar aqui para promover aqui, ó, do Bruno Marinho, o livro digital 30 maneiras de ganhar dinheiro na internet de maneira sustentável. Esse livro é uma bênção, verdadeiramente uma bênção. E olha uma coisa que é sensacional desse livro aqui, desse e-book, que eu vou dizer para você, ele vale muito mais do que isso, é um e-book completo. Olha aqui o valor que ele custa, apenas R$1,99. Então, eu vendi vários desse aqui, então estou falando para vocês aqui, produtos que eu super recomendo. Um outro produto que eu quero indicar para você aqui, também do segmento evangélico, é esse aqui, ó. É 7 formas infalíveis de ser um empreendedor evangélico de sucesso e ganhar almas para Jesus, que é um e-book do Matheus Henrique Dorsey. Esse aqui é um grande amigo meu, né? Um irmão em Cristo, alguém que eu também tenho o maior prazer de recomendar para você. Você vai vir aqui, clicar aqui, ó, e vai fazer isso. E vai clicar em promover esse produto. Então você vai poder estar divulgando esses produtos. Bom, assim que você clica aqui em promover, deixa eu ver essa promoção desse aqui vai automático. Olha aqui para você. Assim que é liberada a sua promoção, então você passa a ter isso aqui, ó, são URLs. Você passa a ter esses links aqui, ó. Então, por exemplo, se eu pegar esse link aqui do Matheus aqui, ó, copiar, e eu ver, por exemplo, aqui, vou colocar em cima desse aqui que eu acho mais fácil. Eu coloco aqui, eu vou então estar entrando na página de vendas do Matheus. E esse código que está aqui em cima, que você está vendo aqui, é o código que me identifica como o vendedor. Se alguém comprar com esse meu link aqui, então eu passo a ganhar a comissão desse produto, certo? Então essa é a forma que eu vou passar para você. Uma vez que você esteja com esse link aqui, o que você vai fazer? Você vai passar a divulgar esse link nas suas redes sociais, você vai passar a divulgar no teu Facebook, no teu Google Plus, enfim, divulgar para as pessoas para que você possa então estar abençoando a vida delas. Vamos assistir um pouquinho esse vídeo aqui. Você está passando por dificuldade financeira ou simplesmente pretende ser um vendedor. Sua vida está corrida, você não tem tempo para monetizar. Então você está no lugar certo. Assista esta forma. Olha, realmente você está no lugar certo, mas se você quiser ver, você vai ter que entrar aqui, você vai ter que entrar então dentro aqui, conhecer os nossos produtos. São todos produtos muito bem recomendados, são produtos que estão fazendo muito sucesso no mercado, que estão dando muito resultado, então eu fico muito tranquilo para recomendar para você. Agora, eu te falei desses produtos e eu quero falar para você como que você vai ganhar dinheiro com o Comportor Digital. O vídeo, essa vigília que nós estamos fazendo aqui agora, esse vídeo vai estar a partir de amanhã disponível no meu canal, e você vai poder baixar esse vídeo e subir para o teu canal do YouTube. Quando você fizer isso, além de você colocar o teu link para a pessoa comprar, o que você vai poder fazer também? Você vai poder divulgar. E eu vou dar para você uma estratégia para você, da forma correta de você divulgar esse link, essa vigília, e abençoar muitas vidas, divulgando aí o Comportor Digital. E essa estratégia é a seguinte: nós falamos muito aqui de missões. Então você vai procurar no teu Facebook grupos que tenham missionários, obra missionária, e você vai divulgar dentro desses grupos, né? A chamada que eu coloquei aqui é usando o Comportor Digital para fazer e financiar missões. Então essa é a chamada que você vai fazer para você impactar as pessoas dentro do Facebook que trabalham na obra missionária. Pastor Ed, o senhor concorda que vai ser muitas pessoas vão se interessar em assistir esse vídeo? Sem dúvida. O pessoal que gosta de missões não vai se interessar por esse tema? Vai se interessar por esse tema sim, e principalmente porque nós abordamos, se não 100%, uma boa parte, né, dos problemas que estão inseridos lá na obra missionária, e a necessidade de solução, né? Necessidade de uma... Principalmente a questão do financiamento missionário, né, pastor? Isso, principalmente, então. E aí, a proposta do Comportor Digital é exatamente para atender essa necessidade, né? Então, eu acho que vai ser, sim, vai ter um grande interesse, sim. Eu acho que vai ter bastante visualização desse vídeo, né? E nós vamos assim, já a partir daí, já
vai começar a avançar, já começar a ter um resultado. Então você vai poder, eu vou liberar também um link para você, para essa vigília. Eu vou liberar para você então um link para você divulgar, tá? Vai ter lá na Monetize um link específico, nós vamos liberar a partir de amanhã, para você estar divulgando essa vigília. E dentro desse link você vai divulgar focado no financiamento missionário. Se você souber fazer o posicionamento desse vídeo dentro dessa tag, dentro dessa palavra-chave, financiamento missionário, financiamento e missões, como financiar a obra missionária, como financiar missões, como financiar igrejas, como financiar missionários, como financiar obreiros. Então são palavras-chave para você posicionar então o teu vídeo, fazer um posicionamento, e você vai ter um resultado muito legal. E eu vou dizer para você que as pessoas que chegarem até esse vídeo, que assistirem esse vídeo, eu tenho certeza que vão estar adquirindo o produto, porque elas vão entender daquilo que nós estamos falando. Eu quero que você entenda muito bem que nós falamos de algo que nós estamos entendendo, algo que nós vivemos. A dor aqui, a chamada dor, né, do lead, ou a dor do prospect, é a nossa dor, não é mesmo, pastor? É a nossa experiência, aquilo que nós sofremos. Então nós sabemos muito bem onde nós vamos falar e como que nós vamos impactar. Amanhã é quinta-feira, amanhã nós não vamos ter vigília, amanhã nós teremos um treinamento desse mesmo horário, que vai ser o Hangout com o Portal Digital, onde eu vou treinar você, onde eu vou ensinar para você tudo o que você precisa saber sobre como empreender com o comportador digital. Amanhã o foco não é esse foco de hoje, amanhã é totalmente diferente, tá bom? Amanhã eu vou focar nas estratégias para gerar vendas do curso, então vai ser diferente. E na sexta-feira nós vamos voltar com mais uma vigília. E na vigília de sexta-feira nós vamos ter um tema muito interessante que eu só vou contar para você amanhã, tá bom? Mas eu vou falar para você que o tema da vigília de sexta-feira vai ser muito interessante. E você já pode fazer o seguinte: eu vou deixar o link para você convidar depois as pessoas, tá? Eu vou deixar o link para você convidar as pessoas evangélicas nos grupos evangélicos para assistirem à vigília. As pessoas que participarem da vigília, elas vão ser profundamente impactadas, e você vai ter um link na Monetize da vigília, onde você vai poder divulgar, e aquele lead, aquela venda que foi gerada dentro da vigília, você vai ser então também, você vai receber essa comissão, você vai estar sendo abençoado. Isso porque o objetivo do comportador digital é esse: é abençoar a tua vida, é abençoar missões, é abençoar as igrejas, e claro, ser bênção na vida de todo mundo. Dito isso, a Bíblia fala, pastor, que o digno é o obreiro de seu salário. Nós estamos fazendo a obra de Deus, mas tem pessoas que às vezes não entendem que é necessário que se tenha recurso financeiro. E não sabem muitas pessoas que Jesus tinha 2 tesoureiros, não era um só não. Então o ministério de Jesus tinha finanças. Exato. Não é verdade? Jesus tinha 2 tesoureiros. Então, às vezes a gente chega na igreja e a gente tem o primeiro e o segundo tesoureiro. As pessoas acham que a injeção nossa, mas não é. Jesus que trouxe essa mentalidade, e onde ele passava, ele tinha o tesoureiro, ele recolhia oferta, ele fazia assim uso de dinheiro, e não veio com essa hipocrisia de dizer que faz a obra porque recebeu de graça, não vem com essa hipocrisia, não. Nós não somos hipócritas. Sem dinheiro não se faz a obra de Deus. Nós estamos aqui para fazer a obra de Deus, mas nós precisamos de recursos para fazer o que nós temos por fazer. Nós não temos nenhum problema de entregar conteúdo de valor. Depois, eu acredito que já nos próximos dias nós vamos começar cursos gratuitos na internet, cursos de alto valor, bacharel em teologia de graça, curso de formação missionária de graça. Nós vamos abençoar a obra, mas se nós não tivermos recursos, como é que nós vamos manter os servidores funcionando? Não tem condição. Então, vamos abençoar, vamos ser abençoador para que Deus possa abençoar a tua vida. Pastor? Pode falar, pastor. Eu estou vendo na Monetize aqui que você tem um outro curso também aqui, que é o curso de pastor, né? Que está como... Tem o curso de pastor. O curso de pastor que está com um valor bem simbólico aqui, né? De 5,83, né? Não, acho que é 11. 5,83 é a comissão, né? Então, 90, é mesmo assim, ele está 11,90. Pastor, esse curso eu vendi na minha escola a R$2.000. Então eu coloquei lá 11,90 porque o objetivo aí são 20 matérias. Simplesmente o objetivo então, financiar a própria venda do curso. Então eu queria aproveitar a oportunidade de lucro, viu, pastor? Como? Não tem objetivo de lucro nesse curso. Exatamente. Esse preço aí não tem. E aí é o seguinte, como
como, digamos assim, tá certo que ele tem aí um preço aí bem simbólico, aí o nosso foco, evidentemente, é o computador digital, né? Nosso foco é o reino de Deus, pastor. Não, ou seja, agora, né, no negócio aqui, na estratégia nossa aqui, para levar avante aqui, Sim. o computador digital. Mas eu vejo que, eu estava até analisando aqui esse curso aqui, verificando que eu conheço pessoas, inclusive aí da minha igreja, né, que eles têm e também de outras igrejas, tem muitos amigos aí, que então eles falam que reclamam, né, que os cursos de teologia têm vontade de fazer, mas às vezes não tem tempo, tem que deslocar para outros locais e são às vezes um pouco caro, que tem alguns cursos em vídeo aula na internet, né, que eles vão lá e fazem aqueles cursinhos, mas aqueles cursinhos de capacitação, digamos assim, um curso de capacitação para diácono, curso de capacitação para professor da escola dominical, tem aqueles cursos básicos aí, né? Que inclusive uns tempos atrás aí meu pastor falou assim, a gente precisa voltar ao curso de teologia e tal. Eu falei, pastor, quando na verdade eu fui o responsável por 2 vezes por um percurso de teologia presencial aqui na igreja, que na verdade o curso não era meu, era de um instituto, né, chamado Instituto Betel. Eu sofri muito, né, presencialmente. Por quê? Porque você tem que convidar professores, esses professores vêm, ele tem que ter o custo, né, tem que pagar esses professores para dar as aulas, e os alunos inscritos vão desistindo do caminho, né, e aí vão ficando cada vez mais difícil. Então eu começava uma turma com 30, 35 alunos, terminava com 6, com 7, entende? Que realmente tiravam o certificado. Então era difícil manter esse sistema. Então, aí nós paramos com esse sistema. Aí o pastor veio promover uma vez um curso lá em videoaulas também lá, que era pago também, mas usava lá o recurso da televisão, né, com o vídeo, né, videocassete, passando aquelas fitas ainda lá. E aí ele sentiu dificuldade também na continuidade com aquilo, também parou. Aí eu estava dizendo para ele, pastor, é o seguinte, né, existem alguns cursos aí de capacitação, eles são gratuitos, às vezes aí na internet, mas não é um curso assim muito avançado. Para você fazer um curso mesmo de teologia nível básico, médio até aí, na internet, você tem que entrar nesse sistema das escolas aí, né, que é um pouco mais em conta do que o presencial, mas fica um pouco mais caro. Aí eu estive analisando lá que tem uma regra assim um pouco pesada, né, para a pessoa participar daqueles cursos, fazer todo aquele sistema de provas dele lá e tal, para você pegar um certificado e ser reconhecido. E então eu estou vendo que esses cursos aqui é uma boa medida, certo, para a gente oferecer na igreja. Né? A gente oferecer esses cursos aqui na igreja lá, e a pessoa que interessar por esses cursos vai ter que entrar aí no link, né, comprar o curso. Como por exemplo esse curso de pastor aí por R$11,90, uma coisa, né, assim, irrisória em relação ao conteúdo que a pessoa vai receber, vai ter. Pastor, aí. Esse curso aí, ele tá como livro digital, mas é uma enciclopédia completa. Dá mais de 800 páginas, são 20 matérias completas. E esse curso é mais do que o curso médio de teologia, completo. Se eu pegar a listagem das matérias aqui, pastor, só vai ficar, eu vou dizer, de queixo caído com o conteúdo que nós estamos entregando aí por esse valor. Isso é justamente para demonstrar que nós não temos outro compromisso a não ser fazer a obra de Deus realmente. Vamos fazer uma coisa aqui, vamos deixar uma coisa aqui já combinada. Na sexta-feira, na vigília, nós vamos falar desse curso e como que a pessoa vai abençoar através desse curso. Como que vai ser possível trabalhar e ganhar dinheiro e abençoar ministérios através desse curso. Então eu vou vir com uma estratégia para esse curso aí. Ele vai estar totalmente reformulado na Monetira até na sexta-feira. E nós vamos fazer o seguinte, porque nesse valor que ele está aí, pastor, ele não está incluso o certificado. Nós vamos colocar um valor aí simbólico, nós não vamos mexer muito no valor dele.
Nós vamos colocar um valor simbólico aí com certificado incluso. Nós vamos fazer um negócio aqui que nunca foi feito no Brasil, hein? Vai ser bom, hein? Ó, nós vamos fazer um negócio aqui que nunca foi feito no Brasil e vamos dar uma estratégia aqui então para as pessoas. O senhor me lembra isso? Claro, nós fazemos isso. Então nós vamos dar uma estratégia para as pessoas, tá? Ganharem dinheiro como vendendo esse curso, inclusive nas próprias igrejas, tá? Eu vou ensinar a pessoa a ganhar muito dinheiro vendendo, apresentando esse curso aí, vou mostrar tudo que vai vir no pacote. E eu vou dizer, pastor, uma outra coisa. Não vai ficar nem R$50 o valor desse curso com certificado entregue na residência da pessoa. O senhor acha que é um preço bom? Mas que isso, excelente. Tá, não vai chegar nem a R$50 o valor que nós vamos trabalhar com ele. Estou tendo uma direção de Deus aqui agora e esse curso vai impactar. Então, nós vamos fazer uma mudança para incluir aí a certificação do curso. Beleza, pastor? Beleza. Você quer fazer então a última oração aí para a gente encerrar? Vamos lá, ao portfólio digital. Na verdade, eu já fiz a minha filiação ao curso, né, como eu já te disse. Eu só queria aproveitar essa oportunidade, que eu estava realmente querendo falar contigo sobre isso. Não sei se dá tempo de a gente pode falar sobre isso. Que aqui no link da Monetize, você ainda não disponibilizou ali alguma coisa a parte de mídias, né? Você pretende fazer isso aí em breve aí? Então, a mídia está o seguinte, porque ela está lá no grupo de afiliados lá, tá na mão do nosso gerente de afiliado, que é o Márcio, né? Márcio, tá na mão dele. Mas nós considerando que nós vamos ter muitos afiliados que não estão lá no grupo, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse material aí dessas mídias e vou disponibilizar aí aqui na Monetize, para que a gente ajude o maior número possível de afiliados aí a ter resultado. Nós estamos com um número bem alto de afiliados, graças a Deus, e eu acredito que esse curso aí vai ser o top, vai ser o número 1 da Monetize em pouco tempo. Eu tenho essa visão de Deus que vai ser, porque nós vamos impactar realmente. E na hora que nós começarmos a fazer aqui a segunda fase do projeto que nós estamos aqui, a segunda parte da estratégia, eu creio que muita gente vai entender a oportunidade e vai ser abençoada aqui através do nosso conteúdo. Perfeito. Almir, tem alguma coisa para dizer, meu querido? Eu tô só ouvindo aí. Essa questão aí do curso de pastoreio é bem interessante, viu? Olha, eu não posso falar agora. E é uma necessidade, né, da igreja. Esse material. Eu não vou falar aqui o valor que eu estou pensando aqui, não. Ou eu falo. Vocês estão a fim de saber qual é o valor que eu estou pensando? Você quer saber realmente? Se você quiser pensar melhor. Vamos lá. Deve ter uma torcida, sabe? Eu não sei, rapaz. Eu acho que eu não vou falar, não. Depois eu falo para vocês em off qual que é o valor que eu estou pensando. Vocês não vão acreditar. Vocês não vão acreditar no que Deus está colocando no meu coração. Mas é o seguinte, eu quero abençoar vidas. Eu não estou preocupado com ganhar dinheiro. Eu acho que é o Senhor, aquilo que é meu é o Senhor que vai me dar. Então não tem esse negócio. Nós vamos fazer aqui. Só para você fazer uma conta. Uma postagem simples hoje de um documento hoje no correio fica quanto? Uns R$7, R$6, um pack? Eu não sei, não tenho nem ideia. Então. Nós vamos fazer uma estratégia aqui. Eu acho que eu vou falar assim. Vou falar o valor que vai ser assim. Pode falar. O certificado vai ser R$29,90 mais o valor da postagem. Beleza, amém. Tá bom. Tá. Porque aí eu consigo pagar o afiliado, eu consigo montar a estrutura toda que tem aqui e não estou preocupado em ter nenhum retorno financeiro com esse curso, não. O objetivo aqui é realmente abençoar o maior número possível de ministérios aí. E aí nós vamos ter algumas opções, né? Nós vamos ter opções com livros, porque a gente tem um curso também com livros, que vai ser outro valor, obviamente. Então nós vamos criar uma página de vendas aí com os vários
com as várias opções, porque aquela pessoa também que quiser ter os livros do curso, vai poder receber o livro em casa também. Nós vamos disponibilizar os livros, tá? Não só as apostilas impressas, são as apostilas digitais. Então essa visão aí. Quem estiver nos assistindo aí, fique atento então para sexta-feira, a grande vigília dos empresários e empreendedores online. Chame os amigos, divulgue para os amigos, fale para todo mundo aí, porque na sexta-feira vai ser forte. Sexta-feira é a vigília forte. Sexta-feira é a vigília para sacudir o inferno. É a vigília para fazer realmente o inferno estremecer. E pode ter certeza que eu vou vir com uma palavra de Deus mais abençoada ainda do que a palavra de Deus de hoje. Eu vou vir com uma palavra para transformar realmente, para fazer as coisas acontecer. Eu vou mostrar para você dentro da Bíblia como que você tem que mudar a tua mentalidade para você ser um vencedor. Você não foi feito para fracassar, você foi feito para vencer. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Pastor, o senhor pode fazer oração aí, trazer a bênção para nós. Nós estamos encerrando, já estamos, sei lá com quanto tempo, quase 2 horas já de hangout aqui. Enfim, vamos deixar um pouco para outro dia. Isso. Bom, então eu agradeço pelo convite, pela participação nesse maravilhoso hangout nessa vigília. Agradeço a presença também do Almir, né? Seja sempre bem-vindo aí, aqui. Os demais que estão nos ouvindo, nos assistindo lá pelo YouTube, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Então vamos agradecer a Deus por esse momento que passamos aqui. Amado Deus e eterno Pai, oramos a Ti neste momento, meu Deus, com nosso coração agradecido ao Senhor, e toda a nossa alma, Senhor, todo o nosso entendimento nos elevamos ao Senhor. Grande Deus, na nossa expressão da mais profunda gratidão por essa que o Senhor nos concedeu de estarmos nessa vigília online dos empreendedores evangélicos, porque cremos, meu Senhor, o Senhor quem proveu essa oportunidade em nossas vidas. E por isso nós levamos essa voz de gratidão a Ti por tudo. Agradecemos pela vida, agradecemos pela saúde, agradecemos pela salvação, agradecemos pelos dons. Grande Deus, agradecemos por toda a dádiva, por todas as maravilhas que o Senhor tem feito e tem sido em nossas vidas. Agradecemos, meu Senhor amado, pela vida do Bruno Marinho, que iniciou este grupo. Agradecemos pela vida do Dr. J. Assunção, quem está nos conduzindo aqui nesse trabalho, nessa vigília, e também a quem o Senhor me inspirou para realizar esse trabalho com a entrada do comportador evangélico, que vem nos abençoando grandemente, uma grande oportunidade para todos nós, servos do Senhor, empreendermos na obra do Senhor de um modo mais abrangente. Deus eterno, te damos graças na vida de todos os nossos participantes, aqueles que estão nos assistindo também. O Senhor abençoe a vida de cada um e que possamos, a partir desse instante, Senhor, prosperar a cada dia mais com a Tua bênção. Senhor amado, com a Tua direção, com a sabedoria que o Senhor, grande e poderoso Deus, que o Senhor continue abençoando grandemente esse trabalho. Que muitas vidas possam ser alcançadas, Senhor amado, através desse trabalho, usando das nossas fontes que vão se agregar a nós. Que o Senhor há de trazer para conosco. Deus, assim nos despedimos, meu Senhor, agradecendo ao Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, damos graça por todas as bênçãos. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, que é a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todos nós e conosco permaneça hoje e para sempre. Amém. Fique com Deus, na paz do Senhor Jesus, e até amanhã.